Hello guys, welcome back. In today's lesson, we are going to study the present perfect and the present perfect continuous. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai estudar esses dois tempos verbais que não possuem um equivalente na língua portuguesa, mas que, como a maioria das estruturas na língua inglesa, eles possuem uma lógica, um padrão bem definido. Então, através dos exemplos, a gente vai conseguir ter uma ideia bem clara de como é feito o uso desses tempos verbais. Bora lá, então? Vamos ver primeiro aqui o Present Perfect. O Present Perfect, que é o tempo verbal utilizado para expressar ações que aconteceram no passado, mas que de alguma forma ainda têm influência no presente. Beleza? Então, essa explicação ficou um pouquinho abstrata, né? Vamos ver então aqui concretamente quando a gente vai utilizar o Present Perfect. É muito comum utilizar esse tempo verbal para expressar experiências em um tempo não definido do passado, e essa parte aqui é importante, não definido do passado. Por quê? Porque no Present Perfect a gente nunca vai utilizar aquelas expressões temporais que a gente já viu de tempos definidos, como por exemplo yesterday, ontem, last year, ano passado, last week, semana passada, last night, ontem à noite, etc. A gente também pode usar esse tempo verbal para expressar conquistas, para expressar ações incompletas e para expressar também mudanças de um tempo para o outro. Ou seja, né, uma mudança em relação ao passado. Né? Vamos analisar aqui alguns exemplos para a gente fixar melhor essa ideia. Coloquei aqui então a primeira frase para vocês. Daniel is really good at football. Daniel é muito bom no futebol. He has trained a lot and now he plays even better than before. Então, como é que a gente traduz essa frase aqui? Lembrando que eu vou sempre traduzir o Present Perfect para o passado simples na língua portuguesa, já que a gente não possui um equivalente, um tempo verbal equivalente. Então, he has trained a lot, ele treinou muito. A ação está lá no passado. And now he plays even better than before. E agora, ele joga ainda melhor que antes. Então, ficou bem claro, né, pessoal? He has trained a lot, está no passado, e essa ação influenciou o presente dele. And now he plays even better than before. Ele joga melhor que antes. Graças ao treino dele, a essa ação passada, isso de alguma forma, né, influenciou o presente dele, né, influenciou a ação dele do presente. Outra frase aqui, para ficar mais claro ainda. Luiz Fernando Veríssimo has written a lot of books. Então, Luiz Fernando Veríssimo escreveu, novamente a gente precisa usar em português o verbo no passado simples, muitos livros. Por que aqui a gente usou o passado simples? Porque o Luiz Fernando Veríssimo, como vocês sabem, é um escritor brasileiro que ainda está vivo. Então ele ainda tem a possibilidade de escrever livros no presente. E pelo fato dele ter escrito muitos livros no passado, isso de alguma forma aumenta as chances dele escrever um livro no presente. Beleza? Então a gente usa o has written. Se a gente estivesse falando do Machado de Assis, que já morreu, a gente usaria o passado simples, né? A gente falaria Machado de Assis wrote a lot of books. Por quê? O passado simples é o tempo verbal que a gente usa para indicar uma ação que começou e que terminou no passado, né? Algo que já se concluiu completamente, né? Não tem mais a possibilidade do Machado de Assis escrever livros no presente, né? Infelizmente. Vamos aqui ver então essas expressões verbais de tempos indefinidos que eu mencionei para vocês. A gente tem aqui o already, que a gente pode traduzir como já, o yet, ainda, ever, já ou alguma vez, never, nunca, always, sempre, since, desde, recently, recentemente. Por exemplo, I've never been to the United States. Eu nunca fui aos Estados Unidos. She has always wanted to study French. Ela sempre quis estudar francês. Então, ambas essas frases aqui se referem a experiências que não ocorreram, mas que ainda podem ocorrer no presente, que você ainda tem o desejo de realizar elas no presente. Por exemplo, I've never been to the United States. Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas no presente eu ainda tenho essa possibilidade, eu ainda quero fazer isso. Deu para sacar? Então, agora que a gente já viu alguns exemplos, vamos ver como é que se dá a formação dessas frases no Present Perfect.
elas seguem o seguinte padrão. O sujeito mais o verbo auxiliar have ou has, lembrando que o has é utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, mais o particípio passado, mais o complemento. Coloquei uma observação aqui para vocês. O que é esse particípio passado? O particípio passado é uma estrutura que, para os verbos que são regulares no passado simples, ou seja, aqueles verbos que a gente acrescenta o ed no final, esses verbos mantêm a mesma forma no particípio passado. Por exemplo, o verbo to play, no particípio passado fica played. Basta adicionar o ed no final, porque ele é um verbo que é regular no passado simples. O verbo aqui que a gente acabou de ver, to want, que é querer, no passado simples fica wanted, então no particípio passado fica também wanted. Já os verbos irregulares, eles não possuem uma norma de formação. Cada um vai possuir sua forma distinta e a gente se acostuma com eles através da prática, através dos exemplos. Vamos ver aqui então como é que a gente forma frases afirmativas, negativas e interrogativas. Primeiro, as afirmativas, a gente vai usar o sujeito, mais o verbo auxiliar have, has, mais o particípio passado, mais o complemento, sem segredo. Vamos ver aqui os exemplos. Renewable energy has helped change many people's lives. Então, renewable energy são energias renováveis, ajudaram a mudar a vida de muitas pessoas. Has helped change. Beleza? E renewable energy é um conceito muito legal para você saber em inglês, já que essa questão de transição energética, fontes de energia, é algo que é muito recorrente nos vestibulares. Outra frase aqui. I think I have met him once before. Eu acho que eu já conheci ele antes. Ok? Forma negativa. Como é que a gente faz? Sujeito, have, has, mais o not, mais o particípio passado, mais o complemento. Então vamos ver aqui as frases. Susan hasn't mastered Japanese yet. Hasn't é a contração de has, not. Susan hasn't mastered Japanese yet, but she can communicate. Então a Susan ainda não é fluente no japonês, mas ela pode se comunicar. Vou destacar uma coisa aqui para vocês, que o yet, que a gente pode traduzir para ainda, sempre vem no final da frase. É uma estrutura, um pouquinho diferente da língua portuguesa, mas que a gente vai se acostumando com ela. Outra frase aqui, I still haven't found my keys. Eu ainda não achei minhas chaves. Haven't, que é a contração de have not. E essa frase aqui é um clássico, um exemplo clássico do present perfect. Por quê? I still haven't found my keys yet. Eu ainda não achei minhas chaves. Então quer dizer que no passado você perdeu suas chaves e por isso você está procurando elas no presente. Então a ação do passado influenciou a sua ação do presente. E a forma interrogativa, muito simples, basta passar o verbo auxiliar para logo antes do sujeito. Então have ou has, sujeito, particípio passado, complemento. Beleza? Então aqui temos uma pergunta. Has there ever been a war in the United States? Já ocorreu uma guerra nos Estados Unidos? Ok? E aqui uma observação que na forma afirmativa, o verbo auxiliar have ou has pode ser contraído para apóstrofe VE ou para o has apóstrofe S, como eu coloquei aqui nessa frase. I've never been, que quer dizer que é o mesmo que I have never been, ok? É uma forma mais informal, mais rápida de falar, I've em vez de I have. Então aqui a gente vai falar agora do Present Perfect Continuous. O Present Perfect, assim como os demais verbos que a gente já estudou, aqui agora eu vi que está estranho isso aqui, estudar-os. Queria dizer que os termos verbais estudados possuem também sua forma continuous, sua forma progressiva. Ou seja, o Present Perfect Continuous expressa ações contínuas desde o passado até o presente. Isto é, ações que começaram no passado, mas que ainda estão em curso no presente. Esses dois exemplos aqui vão fixar bem essa ideia para vocês.
I've been living in Belo Horizonte for 15 years. Então, eu moro em Belo Horizonte há 15 anos. É uma ação que começou lá atrás, 15 anos atrás, mas que ainda está ocorrendo hoje, né? Eu ainda moro aqui em BH. E outra coisa legal para a gente destacar aqui é que o Present Perfect Continuous, normalmente as frases nesse tempo verbal, elas focam no período de duração pelo qual essa ação está ocorrendo. Então, que for 15 years tem um foco, né? Por quanto tempo, desde quando essa ação está ocorrendo. Ok? Outro exemplo aqui. She has been working in this research since January. Ela ela está trabalhando nessa pesquisa desde janeiro. Novamente aqui, um foco no período pelo qual a ação está ocorrendo. Vamos ver aqui então as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Afirmativa. Sujeito, have, has, mais o verbo to be no present perfect, que é o verbo been, B-E-E-N, mais o gerúndio, que a gente já conhece, é o verbo na sua forma padrão, seguido do ing, que é o equivalente ao NDO em português, mais o complemento. Beleza? Vamos ver as frases aqui. He has been waiting here for 2 hours. Ele está esperando aqui há 2 horas. For 2 hours. Novamente, foco no período pelo qual essa ação está ocorrendo. People have been doing what they can to protect themselves against COVID-19. Então, as pessoas têm feito, estão fazendo o que elas podem, what they can, to protect themselves, para se protegerem contra a COVID-19. Ok? Forma negativa, a gente tem o sujeito, mais o have ou has, mais o not, mais o verbo no present perfect, o verbo to be no present perfect, desculpa, mais o gerúndio, mais o complemento. Então aqui as frases que eu coloquei. They haven't been talking to each other since yesterday. Eles não têm se falado desde ontem, since yesterday. André has not been practicing his English. André não tem praticado, não está praticando o seu inglês. E interrogative form, né, a forma interrogativa, a gente vai passar o verbo auxiliar para logo antes do sujeito, sem segredo. Have, has, mais sujeito, mais verbo to be no present perfect, mais o gerúndio, mais o complemento. Então, 2 perguntas aqui. What have you been doing? O que você tem feito? A gente poderia adicionar uma palavra ali no final, recently, o que você tem feito recentemente. E uma forma mais informal de perguntar isso seria what are you up to? O que você tem feito, o que você está arrumando, né? Bem informal. E outra pergunta aqui, have you been exercising lately? Você tem se exercitado recentemente? Ok? Destacar aqui para vocês, have you been exercising? Então, pessoal, para a aula de hoje foi isso. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula. In today's lesson, we are going to study the present perfect and the present perfect continuous. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai estudar esses 2 tempos verbais que não possuem um equivalente na língua portuguesa, mas que, como a maioria das estruturas na língua inglesa, eles possuem uma lógica, um padrão bem definido. Então, através dos exemplos, a gente vai conseguir ter uma ideia bem clara de como é feito o uso desses tempos verbais. Bora lá, então? Vamos ver primeiro aqui o Present Perfect. O Present Perfect, que é o tempo verbal utilizado para expressar ações que aconteceram no passado, mas que de alguma forma ainda têm influência no presente. Beleza? Então, essa explicação ficou um pouquinho abstrata, né? Vamos ver então aqui concretamente quando a gente vai utilizar o Present Perfect. É muito comum utilizar esse tempo verbal para expressar experiências em um tempo não definido do passado, e essa parte aqui é importante, não definido do passado. Por quê? Porque no Present Perfect a gente nunca vai utilizar aquelas expressões temporais que a gente já viu de tempos definidos, como por exemplo yesterday, ontem, last year, ano passado, last week, semana passada, last night,
ontem à noite, etc. A gente também pode usar esse tempo verbal para expressar conquistas, para expressar ações incompletas e para expressar também mudanças de um tempo para o outro. Ou seja, né, uma mudança em relação ao passado. Né? Vamos analisar aqui alguns exemplos para a gente fixar melhor essa ideia. Coloquei aqui então a primeira frase para vocês. Daniel is really good at football. Daniel é muito bom no futebol. He has trained a lot and now he plays even better than before. Então como é que a gente traduz essa frase aqui? Lembrando que eu vou sempre traduzir o present perfect para o passado simples na língua portuguesa, já que a gente não possui um equivalente, um tempo verbal equivalente. Então, he has trained a lot, ele treinou muito. A ação está lá no passado. And now he plays even better than before. E agora, ele joga ainda melhor que antes. Então ficou bem claro, né, pessoal? He has trained a lot, está no passado, e essa ação influenciou o presente dele. And now he plays even better than before. Ele joga melhor que antes. Graças ao treino dele, a essa ação passada, isso, de alguma forma, né, influenciou o presente dele, né, influenciou a ação dele do presente. Outra frase aqui, para ficar mais claro ainda. Luiz Fernando Veríssimo has written a lot of books. Então, Luiz Fernando Veríssimo escreveu, novamente a gente precisa usar em português o verbo no passado simples, muitos livros. Por que aqui a gente usou o passado simples? Porque o Luiz Fernando Veríssimo, como vocês sabem, é um escritor brasileiro que ainda está vivo. Então ele ainda tem a possibilidade de escrever livros no presente. E pelo fato dele ter escrito muitos livros no passado, isso de alguma forma aumenta as chances dele escrever um livro no presente. Beleza? Então a gente usa o has written. Se a gente estivesse falando do Machado de Assis, que já morreu, a gente usaria o passado simples, né? A gente falaria Machado de Assis wrote a lot of books. Por quê? O passado simples é o tempo verbal que a gente usa para indicar uma ação que começou e que terminou no passado, né? Algo que já se concluiu completamente, né? Não tem mais a possibilidade do Machado de Assis escrever livros no presente, né? Infelizmente. Vamos aqui ver então essas expressões verbais de tempos indefinidos que eu mencionei para vocês. A gente tem aqui o already, que a gente pode traduzir como já, o yet, ainda, ever, já ou alguma vez, never, nunca, always, sempre, since, desde, recently, recentemente. Por exemplo, I've never been to the United States. Eu nunca fui aos Estados Unidos. She has always wanted to study French. Ela sempre quis estudar francês. Então, ambas essas frases aqui se referem a experiências que não ocorreram, mas que ainda podem ocorrer no presente, que você ainda tem o desejo de realizar elas no presente. Por exemplo, I've never been to the United States. Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas no presente eu ainda tenho essa possibilidade, eu ainda quero fazer isso. Deu para sacar? Então, agora que a gente já viu alguns exemplos, vamos ver como é que se dá a formação dessas frases no Present Perfect. Elas seguem o seguinte padrão. O sujeito mais o verbo auxiliar have ou has, lembrando que o has é utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, mais o particípio passado, mais o complemento. Coloquei uma observação aqui para vocês. O que é esse particípio passado? O particípio passado é uma estrutura que, para os verbos que são regulares no passado simples, ou seja, aqueles verbos que a gente acrescenta o ed no final, esses verbos mantêm a mesma forma no particípio passado. Por exemplo, o verbo to play, no particípio passado fica played. Basta adicionar o ed no final, porque ele é um verbo que é regular no passado simples. O verbo aqui que a gente acabou de ver, to want, que é querer, no passado simples fica wanted, então no particípio passado fica também wanted. Já os verbos irregulares, eles não possuem uma norma de formação. Cada um vai possuir sua forma distinta e a gente se acostuma com eles através da prática, através dos exemplos. Vamos ver aqui então como é que a gente forma frases afirmativas, negativas e interrogativas. Primeiro, as afirmativas.
a gente vai usar o sujeito, mais o verbo auxiliar have, has, mais o particípio passado, mais o complemento, sem segredo. Vamos ver aqui os exemplos. Renewable energy has helped change many people's lives. Então, renewable energy são energias renováveis, ajudaram a mudar a vida de muitas pessoas. Has helped change. Beleza? E renewable energy é um conceito muito legal para você saber em inglês, já que essa questão de transição energética, fontes de energia, é algo que é muito recorrente nos vestibulares. Outra frase aqui. I think I have met him once before. Eu acho que eu já conheci ele antes. Ok? Forma negativa. Como é que a gente faz? Sujeito, have, has, mais o not, mais o particípio passado, mais o complemento. Então vamos ver aqui as frases. Susan hasn't mastered Japanese yet. Hasn't é a contração de has, not. Susan hasn't mastered Japanese yet, but she can communicate. Então a Susan ainda não é fluente no japonês, mas ela pode se comunicar. Vou destacar uma coisa aqui para vocês, que o yet, que a gente pode traduzir para ainda, sempre vem no final da frase. É uma estrutura, né, um pouquinho diferente da língua portuguesa, mas que a gente vai se acostumando com ela. Outra frase aqui, I still haven't found my keys. Eu ainda não achei minhas chaves. Haven't, que é a contração de have not. E essa frase aqui é um clássico, um exemplo clássico do present perfect. Por quê? I still haven't found my keys yet. Eu ainda não achei minhas chaves. Então quer dizer que no passado você perdeu suas chaves e por isso você está procurando elas no presente. Então a ação do passado influenciou a sua ação do presente. E a forma interrogativa, muito simples, basta passar o verbo auxiliar para logo antes do sujeito. Então have ou has, sujeito, particípio passado, complemento. Beleza? Então aqui temos uma pergunta. Has there ever been a war in the United States? Já ocorreu uma guerra nos Estados Unidos? Ok? E aqui uma observação que na forma afirmativa, o verbo auxiliar have ou has pode ser contraído para apóstrofe VE ou para o has apóstrofe S, como eu coloquei aqui nessa frase. I've never been, que quer dizer que é o mesmo que I have never been, ok? É uma forma mais informal, mais rápida de falar, né? I've em vez de I have. Então aqui a gente vai falar agora do Present Perfect Continuous. O Present Perfect, assim como os demais verbos que a gente já estudou, aqui agora eu vi que está estranho isso aqui, né? Estudados. Queria dizer que os termos verbais estudados possuem também sua forma continuous, sua forma progressiva. Ou seja, o Present Perfect Continuous expressa ações contínuas desde o passado até o presente. Isto é, ações que começaram no passado, mas que ainda estão em curso no presente. Esses dois exemplos aqui vão fixar bem essa ideia para vocês. I've been living in Belo Horizonte for 15 years. Então, eu moro em Belo Horizonte há 15 anos. É uma ação que começou lá atrás, 15 anos atrás, mas que ainda está ocorrendo hoje, né? Eu ainda moro aqui em BH. E outra coisa legal para a gente destacar aqui é que o Present Perfect Continuous, normalmente as frases nesse tempo verbal, elas focam no período de duração pelo qual essa ação está ocorrendo. Então aqui, for 15 years, tem um foco, né? Por quanto tempo, desde quando essa ação está ocorrendo. Ok? Outro exemplo aqui. She has been working in this research since January. Ela ela está trabalhando nessa pesquisa desde janeiro. Novamente aqui, um foco no período pelo qual a ação está ocorrendo. Vamos ver aqui então as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Afirmativa. Sujeito, have, has, mais o verbo to be no present perfect, que é o verbo been, B-E-E-N, mais o gerúndio, que a gente já conhece, é o verbo na sua forma padrão, seguido do ing, que é o equivalente ao NDO em português, mais o complemento. Beleza? Vamos ver as frases aqui. He has been waiting here for 2 hours.
ele está esperando aqui há 2 horas. For 2 hours. Novamente, foco no período pelo qual essa ação está ocorrendo. People have been doing what they can to protect themselves against COVID-19. Então, as pessoas têm feito, estão fazendo o que elas podem, what they can, to protect themselves, para se protegerem contra a COVID-19. Ok? Forma negativa, a gente tem o sujeito, mais o have ou has, mais o not, mais o verbo no present perfect, o verbo to be no present perfect, desculpa, mais o gerúndio, mais o complemento. Então aqui as frases que eu coloquei. They haven't been talking to each other since yesterday. Eles não têm se falado desde ontem. Since yesterday. André has not been practicing his English. André não tem praticado, não está praticando o seu inglês. E interrogative form, né, a forma interrogativa, a gente vai passar o verbo auxiliar para logo antes do sujeito, sem segredo. Have, has, mais sujeito, mais verbo to be no present perfect, mais o gerúndio, mais o complemento. Então, 2 perguntas aqui. What have you been doing? O que você tem feito? A gente poderia adicionar uma palavra ali no final, recently, o que você tem feito recentemente. E uma forma mais informal de perguntar isso seria what are you up to? O que você tem feito, o que você está arrumando, né? Bem informal. E outra pergunta aqui, have you been exercising lately? Você tem se exercitado recentemente? Ok? Destacar aqui para vocês, have you been exercising? Então, pessoal, para a aula de hoje foi isso. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.